eu bati na mesa? Porque eu tô orgulhosíssimo do Jotinha. Ele fez uma espécie de gráfico aqui, meio Power BI, meio que com holograma, que eu achei fantástico. Ele me mandou hoje de manhã e falou assim, dá uma olhada aí. Aí eu abri de manhã, acabei de acordar, eu falei assim, caramba, cara, como é que... Aí não entendi muito bem, depois eu fui fuçando, não entendi, mas cara, olha que genial, galera, o que ele fez. Tô orgulhoso de você, tá? Foi um puta de um projetinho que ele fez aqui. Dá uma olhada você que tá assistindo a gente, depois comenta se não ficou muito legal. Ele fez aqui, ó, tem esse anúncio aqui do Google, eu não sei tirar, já tentei tirar mais de uma vez, eu tô com medo de clicar e entrar um vírus aqui e destruir o computador. Mas olha que bacana, ele criou uma espécie de gráfico, né, de uma animação aqui, que tem todos os times, a gente agora vai falar, né, do Campeonato Brasileiro, tem todos os times do Campeonato Brasileiro, do Bahia até o Vitória. E aí, nós junto com o Vini aqui, nós vamos falar sobre os possíveis campeões, né, os possíveis classificados para Libertadores, pré-Libertadores, Sul-Americana, não vai para nada, essa foi cutucada, cara, eu acho que essa, qualquer um vai falar assim, deixa eu ver se ele vai falar do meu, né, e os rebaixamentos possíveis. E agora que a gente vai saber se nós estamos falando groselha ou se nós estamos no caminho certo, porque, né, nós vamos definir. Então está no ar os suposições para 2025, as previsões que o grande Jotinha criou aqui para nós, né? Jotinha, você quer conduzir aqui e aí eu vou movimentando e nós vamos falando aqui? Pode ser, é muito difícil. Desde já, cara, eu já te convido, Vinícius, já te convido para que no final do Brasileiro a gente possa fazer um novo episódio, né, para ver como é que andou nossas previsões, né? Se falamos muita besteira ou não, né? Eu tava tentando lembrar que o nome de um pai desse que faz, o Botafogo esse ano vai ser campeão, vai levar. Eu tô tentando lembrar, mas não tá vindo só a mãe de Ná. Mas esse aqui é muito perigoso, gente. Esse tier list é muito perigoso, por quê? Ali a gente vai cravar quem vai ser o campeão, quem vai ficar no G4, G6, Sul-Americana, não vai pra nada, e rebaixamento, cara. Poxa, não levem pro coração, tá? Desde já não levem pro coração, porque aqui, apesar de o Vinícius ser flamenguista, eu botafoguense, o Guilherme, todos os times do Brasil, a chance de errar é maior do que de acertar, gente. A gente muito mais, né? A gente não vai fazer uma análise clubista, a gente vai tentar ser o mais racional possível, levando em consideração aqui fundamentos técnicos, fator casa, né? Competições que vão ser disputadas esse ano, reforços, investimentos. Então vai ser baseado nisso aqui que a gente vai estar fazendo a nossa análise, né? Acho que a gente pode começar, né, Gui? Pode começar aí, vamos chamar logo o nosso querido Bahia. Não, o Bahia, vamos começar aí pela ordem que tá aí, né? Vamos começar aí pelo Bahia. Vini, tua expectativa aí pro Bahia nesse Brasileirão 2024. Lembrando que o Bahia tá na Libertadores, né? O grupo do Internacional vai ter que aí tá desviando um pouco da sua atenção no Campeonato Brasileiro para poder focar na Libertadores. Então, eu acredito que o Bahia, ele tem um bom time, tem um bom treinador, o Rogério Ceni acaba sendo muito execrado pelas pessoas, mas ele é um bom treinador. Mas eu coloco o Bahia aí na Sul-Americana. Eu acho que o Bahia ele vai tentar dar um gás na questão da Copa do Brasil e principalmente na Libertadores. E no Brasileiro, acho que ele vai ficar ali no meio de tabela. Não coloco o Bahia brigando ali por Libertadores, não. Talvez em algum momento do campeonato possa estar ali brigando, mas eu acho que no final das contas ele vai ficar ali no meio da tabela. Rapaz, quando eu comecei a pensar, eu via o Bahia ali meio que no G6, né? Mas nada impede ali de, quando a gente for jogando os times, né? Se ficar eu acho que o Bahia cheio em algum lugar. O Bahia vai brigar por um 7º, 8º lugar ali, perto do G6. Sabe o que pra mim eu acho que falta no Bahia? Eu acho que falta um pouco de... falta elenco pra mim, pro Bahia. Pra conseguir, né, tá disputando ali. Eu acho que Libertadores é totalmente possível, né? Porque é um campeonato de mata-mata, tudo pode acontecer. Não, tudo pode acontecer. Não, mas ganhar não vai ganhar, não. Não é mas a Conce Caldas já ganhou, né? Porra, cara, aí tu quebra o torcedor do Bahia, né? Mas eu digo pelo fator que o Bahia é um time de massa. E é uma viagem, imagina, se é uma viagem longa pra gente que tá aqui no Rio de Janeiro, imagina pros outros times da
na América do Sul, ter que vir aqui na Bahia jogar. Então, tem o fator casa do Bahia, que é muito forte. Tem alguns jogadores também. O Bahia tem alguns jogadores importantes, como Everton Ribeiro, Cauli. Mas acho que o Bahia ainda não chegou no melhor do Bahia. Se reparar, o Bahia não E é o tá investimento jogando do bem. City, né? O Bahia não tá jogando bem. Não se tá, reparar. isso é A verdade. Libertadores agora passou na pré. Passou assim, por acaso, mas não jogou bem. E pegou um time de várzea. Um time fraco, sabe? O Bahia pega o Vitória com bem menos investimento. O Vitória dá um calor no Bahia, muitas vezes até ganhando o Bahia. Final Bavi hoje, né? Hoje tem Bavi. Inclusive, acho que o Bahia ganhou o primeiro jogo, né? Não. Acho que hoje é o primeiro jogo. Hoje é o primeiro jogo? Então, assim, eu espero mais do Bahia. Acho que o Bahia tem mais a melhorar. Bom, Gui, quer dar uma opinião? Não, tranquilo? Ceará. Difícil, né? Difícil especular. O time que tá subindo Ceará da segunda divisão. não tem jeito. Eu coloco o Ceará como um dos rebaixados. É bem direto. Sério, cara? Coloco. Olha, eu não coloco não, cara. Eu acho que não vai para nada o Ceará. Eu coloco. O Ceará como Eu um dos acho que o rebaixados. Bahia não vai para nada. O Ceará, né? Ele conseguiu roubar ali a vaga do Novo Horizontino, né? No finalzinho da Série B. Não, ter jogado bem, né? Ganhou do Fortaleza aqui. O Fortaleza Ganhou, foi campeão cearense. Um dos né? melhores técnicos do Brasil, que é o Vojvoda. Eu acho o Vojvoda muito brabo. Mas eu acho que no brasileiro o Ceará vai... Problema de elenco, contratou o Pedro Raul, né? O Pedro Raul é o centroavante do um jogador bem mais ou do menos. Ceará, mas, pô, teve relevância aí, né? Tava no Não, Corinthians. sim. Tá encostado no Corinthians, na verdade. Porra. Gui, voto de Minerva aí. Eu acho que o Ceará fica ali para rebaixamento. Vou concordar Sério? com o Vini. Eu acho que sim. Acho que sim. Cruzeiro. Então, Cruzeiro, Pedrinho, ele tá fazendo um investimento absurdo, só que eu acho que ele tá fazendo alguns investimentos errados. De verdade. Eu acho que o Cruzeiro ele tem um bom time, mas pra mim o Cruzeiro vai ficar na Sul-Americana. Também eu acho que o Cruzeiro vai meio que... eu acho que Sul-Americano, acho que... Contratações muito impactantes, né? Gabigol, Dudu, né? Mas Trouxe são agora um jogadores técnico que já estão português. que não né? estavam tão bem, né? Isso Mas que é pelo a questão, nome, né? muito dinheiro investido para o cara não tá entregando isso tudo. Matheus Então, Pereira, né? Matheus Pereira é muito bom. Muito bom jogador. Muito bom. Só que também tá sem ambiente, Meio né? sem clima, né? Tá sem ambiente. Fagner, Cássio. Se fosse esse time fosse aí Só renegar, time de renegado. Se fosse há uns 5 anos atrás, esse time seria. Não, aí sim. Bom, segue aí, Gui. Corinthians. Coringão, aí tem coisa pra gente falar aí do Coringão, cara. Cara, sei lá, acho que Coringão... Tô meio bem na dúvida aí entre G6 e G4, cara. Então, Corinthians pra mim é um bom time, como eu falei, tem um camisa 10 absurdo. Acho o Yuri Alberto um jogador mediano, mas tá em boa fase. O DP é muito bom, mas eu coloco o Corinthians na pré-Libertadores. Caraca, cara, não sei não. Pra mim, o Corinthians tem um dos melhores elencos do Brasil, cara. Elenco? Eu acho que tem. O Corinthians Elenco tem eu acho muito forte. O Corinthians tem um excelente goleiro. Talvez time, mas elenco. Ó, vamos lá, vamos puxar aqui. Hugo Souza. Muito bom, o Hugo Souza. O Souza, inclusive, eu não queria que o Hugo Souza tivesse saído do Flamengo. Porra. Eu acho que o Hugo Souza, ele melhor do que o Rossi. É porque eu também não sou tão fã do Rossi, mas é porque o Rossi ele não é aquele goleiro muito espalhafatoso, né? Ele é muito firme e tal. Então talvez eu seja até um pouco injusto com o Rossi. Mas eu acho que o Hugo Souza no Flamengo hoje seria titular, por exemplo. Eu acho ele muito bom, muito bom. Pô, o Mateuzinho, lateral. Bom. André Ramalho na zaga, muito bom jogador. O Corinthians achou uns estrangeiros aí do nada. Os caras são muito bons de bola. O Garro é absurdo. O Carrijo, o Garro. O Garro é muito bom. Muito bom, porra. Eu queria o Garro no Botafogo. Eu também queria. No Flamengo hoje, ele tá jogando mais com o Arrascaeta. Ele seria titular. Pô, Yuri Alberto, Depay. Cara, sei lá, mano. Eu vejo o Corinthians aí. Eu acho que... Vamos deixar no G6, então, por enquanto. Até o convidado. Eu boto G6. O convidado não, tem... vê o que o Gui acha. O Gui acha o quê? Cara, pra ser o voto de Minerva... sem ser clubista. Esquece que é rival. Clubista, cara, eu vou jogar o Corinthians na Libertadores, cara. No G4. Acho que sim. Acho que o Corinthians ele deu uma reviravolta.
É um time que tem um pouco de dificuldade com competições internacionais, mas jogando ali dentro de casa, nacionalmente. Eu acho que o Corinthians, ele. Eu vou jogar ele aqui, depois a gente pensa aí, de repente, mas eu vou jogar ele lá pra cima. G4. Eu vou jogar ele num G4. Não, mas é aceitável. E a gente vê aí até o final do... Não, é aceitável. É porque eu acho que tem... Eu tenho 4 times já na mente, já que, tipo assim, pra mim é o G4. Mas o Corinthians tá próximo ali. Já é aceitável. Muito aceitável. Mengão. Como eu falei com vocês, eu... Sem ser clubista, hein? Não, então, desde que o Flamengo começou nessa fase boa, eu já sofri muito com o Flamengo, eu já vi negreiros no ataque do Flamengo, Obina, apesar que o Obina guardava, Brocador também guardava, mas os caras muito ruins de bola. Desde que o Flamengo começou nessa fase boa, é o ano que o Flamengo mais vai focar no brasileiro. Então, eu acho que quando junta o foco do time com o melhor elenco, que pra mim é o melhor elenco desde que começou essa fase boa também, quando junta tudo, eu acho que o Flamengo é o principal favorito desse brasileiro. E eu acho que o Flamengo vai ganhar esse brasileiro. Cara, eu sou obrigado a concordar contigo, cara, com muita dor no coração, eu tenho que falar isso, mas eu acho que esse ano vai ser muito difícil tirar o título do Flamengo, né? Eu só levanto essa questão de que o Felipe Luiz é um treinador inexperiente, apesar de ter uma carreira excelente na Europa, ser um cara com cancha para estar ali e tal, tem respaldo. Para mim, ele vai passar por uma aprovação esse ano, que é disputar tantas competições, Com né? certeza. E a gente sabe como que funciona o Flamengo. O Flamengo, a pressão, independente do cara estar ali sendo respaldado pela torcida, pela diretoria, o Flamengo é duro de se trabalhar no Flamengo, né? Então a gente é 880. Aqui vindo para cá, a gente estava conversando sobre aquela questão do Renato Gaúcho, que mesmo fazendo o Flamengo dando várias goleadas e tal, depois começou a vencer feio, ele estava sendo criticado. Né? Então... Eu até falei, assim, muito flamenguista não vai gostar disso não, mas eu achei o Renato Gaúcho, depois do JJ, um dos melhores treinadores que o Flamengo teve. O Flamengo jogava bonito com o Renato Gaúcho. O Flamengo perdeu uma final de Libertadores aonde o Flamengo dominou o Palmeiras, amassou o Palmeiras. E o melhor jogador em campo dos dois times errou, que era o Deus Pereira, que estava jogando muito. O Flamengo ganhou 2019 e ganhou 2022, mas o Flamengo não jogou tão bem como jogou contra o Palmeiras e perdeu. O Renato Gaúcho é muito bom. Cara, você sabia? Eu não lembro de nada daquela decisão, só lembro do gol do Daverson. Se você quiser, até. Não esquece isso. Mas, cara, eu acho que é consenso aí que o Flamengo é o grande favorito esse ano, né? O que tu acha, Gui? Não, com certeza. O Flamengo, acho que é indiscutível isso. Grandes chances de ser o campeão mesmo. Não tem como, né? O próximo aí também, Fluminense. Fluminense, e aí? Tricolor carioca, Vini. Então, o Fluminense tem um jogador fantástico, que é o Arias. O Arias é um dos poucos jogadores do Fluminense que teria vaga de titular no Flamengo. Eu achei ele muito bom. Eu acho o Canóbio, que o Fluminense contratou, um jogador muito bom. Inclusive, ano passado, eu comentei com uns amigos meus, que o Flamengo poderia trazer o Canóbio. Talvez não seria titular no Flamengo, mas estaria ali no elenco, porque ele é muito bom jogador, raçudo. Eu acho o Fábio com quase 60 anos, talvez o melhor goleiro do Rio. Eu acho o Fábio o melhor goleiro do Rio, talvez não. Ele é o melhor goleiro do Rio. Tu acha o John? Eu acho o Fábio o melhor goleiro do Rio. Assim... Só que tem um técnico que é horroroso. Eu, particularmente, tenho questões pessoais com o Mano Menezes, desde que ele abandonou o Flamengo. Né? Graças a Deus ele abandonou, que a gente ganhou a Copa do Brasil com o Brocador, com o Elias, com todo mundo. Mas ele é um treinador horroroso. O Fluminense ele tem um bom time, ele merece um treinador melhor. Talvez até chamar o Diniz de volta. Com o Mano Menezes, se ele seguir, eu sinceramente coloco o Fluminense, eu tô até na dúvida na Sul-Americana, ou não vão pra nada. Mas vou colocar na Sul-Americana. Nossa, Flusão aí na Sul-Americana, mas eu acho que eu vou em carona com o Vini também. Acho que ficou bem assertivo ali, Sul-Americana mesmo com o Fluminense, vice-campeão carioca. Acho que vai ficar no meio barro, meio tijolo. Seguindo aqui o nosso querido Fogão, Botafogo. E aí, Vini? Botafogo, esse Botafogo 2024, 2025 totalmente diferente aí. Sinceramente, eu acho o Botafogo muito incógnita esse ano. Esse treinador do Botafogo, um treinador que treinou o Bahia também, né? Deixou o Bahia em 16º colocado no Brasileiro, quase caindo.
mas também chegou nas quartas de finais na Copa do Brasil, se eu não me engano também. Mas o Botafogo é muito incógnita esse ano. Mas por ter mantido o elenco, eu acho o elenco do Botafogo muito bom, o poderio financeiro do Botafogo é absurdo. Vai chegar o Wendel aí que joga muito, que é absurdo, e eu acho que vai vir mais jogadores. Por essa questão, eu coloco o Botafogo no G4. O Botafogo, ele teve esse problema aí, né, da questão de sair dois dos principais jogadores, que era o Almada e o Luiz Henrique, né? Então hoje o Botafogo se tornou um time normal. O Botafogo era um time muito forte no ano passado, um time diferente, né? Porque tinha dois jogadores que faziam a diferença, que era o Almada e o Luiz E Henrique. esses dois jogadores faziam o Savarino jogar absurdamente. Então, o Savarino caiu muito. O Savarino, para mim, ano passado, ele foi tão bom quanto o Luiz Henrique. Foi Mas sim. ele caiu muito, porque os dois saíram. Foi sim. Então, esse é o grande problema. Você falou do Wendel, que se ele jogar o que a gente espera, né, que ele tem potencial para isso. O Wendel escolhe posição no Botafogo. Até no goleiro. Ele é um jogador que tem nível que pode até disputar uma vaga na seleção. O Wendel é nível seleção. A gente viu até o próprio Flamengo tentou diversas vezes trazer ele. Aconteceu isso com o Luiz Henrique. Eu lamentei essa contratação de vocês, ser sincero. Então, o Botafogo trouxe o Santi Rodrigues, está se reforçando. A gente não sabe se ele veio para a vaga do Almada, a gente não sabe se ele vai conseguir desempenhar como o Almada desempenhou. Mas, tirando esses dois jogadores, o Botafogo continua tendo um timaço. Que time do Brasil tem hoje um lateral como Alex Telles, uma zaga como Bastos e Barbosa, um goleiraço como o John? Porra, o Gregory foi disputado aí na janela de transferência, Marlon Freitas, que é nosso capitão, Savarino, excelente jogador, né? E tem as promessas, né, que sempre chegam aí no Botafogo. E eu acho, cara, até a gente pode falar um pouquinho sobre isso aqui, que essa temporada tem uma característica aí específica que eu acho que a gente vai poder dividir essa temporada em duas partes, né? Porque tem um Mundial no meio da temporada, né? Tem um investimento pro Mundial que o Flamengo vai fazer, o Botafogo vai fazer, e os times vão mudar muito. Eu acho que a partir de junho os times mudam muito. Concordo. Né? E se você for olhar para a janela do ano passado, foi aonde o Botafogo deu o sprint para ser campeão. Chegaram os maiores reforços, foram na janela da metade do ano. E aqui trazendo aqui para nossa audiência, o Tairo Arruda falou no sorteio da Libertadores que o Botafogo vai vir muito forte nessa próxima janela. Então, eu acredito, né? Porque desde quando o Textor assumiu o Botafogo, ele nunca enganou a gente. Tudo que ele prometeu, ele cumpriu. E ele falou que esse ano o Botafogo ia ser mais forte do que no ano passado. Eu acho difícil, né? Pelo que a gente conquistou. Eu também acho difícil, mas o Botafogo no Super Mundial, ele não vai dar mole de entrar com o time mais ou menos. Ele vai querer botar a máquina no Mundial. Então eu acho isso, cara. Eu acho que o Botafogo é G4, tá, gente? A gente tá botando no G4 aqui, mas logicamente que o time que tá no G4 tá disputando o título. Né? Tá lógico, brigando pelo título, né? Então, essa é a minha visão aí do Botafogo para esse ano. Só fazer uma rápida observação antes de seguir pro próximo. Eu tiraria o Botafogo da Libertadores. Eu jogaria o Botafogo na pré-Libertadores no G6, cara. Eita, forte. Tô bem chateado com o Botafogo esse ano, muito triste. Eu, como botafoguense, tô bem chateado com essa omissão que nós começamos em 2025. Não ser nem classificado para uma Taça Guanabara, não estar ali pelo menos numa disputa de um título carioca. Nem pra Taça Rio foi, né? Cara, eu acho que assim, eu senti uma omissão, eu senti uma ressaca, eu já falei isso em outros episódios, eu senti uma ressacona. Já ganhamos Brasileiro, ganhamos Libertadores. Se acomodou, né? Segura, vamos deixar o 25 mais tranquilo, vamos dar uma enxugada e vamos ficar. Então acho que vai pagar por isso. Eu colocaria numa pré-Libertadores, acho que não fica nem no G4. Né? Como começou, uma incógnita, como você falou, mas pelo que mostra, pré-Libertadores. Não botava numa Libertadores G4. Sim. Continuando aqui, dando segmento, a gente tem o Atlético Mineiro. E aí, Vina, Atlético Mineiro? O Atlético Mineiro começou muito bem esse ano, né? Eu gosto muito do treinador do Atlético, o Cuca. Acho que ele faz o time jogar bem, mas acho que ele vai brigar por G4, mas eu coloco o Atlético Mineiro no G6.
Cara, difícil essa, hein? O Atlético Mineiro fez um investimento muito forte para esse ano, né? Contratou o Júnior Santos do Botafogo, foi o Perdeu o Paulinho. Libertadores, o artilheiro da Libertadores. Eu acho que tem uma característica bem interessante aí, é que o Atlético Mineiro não tá na Libertadores, né? Acho que ele vai dar uma focada E no vai brasileiro. focar forte. Por isso que eu fiquei aí muito na dúvida. no brasileiro, G4, né? G6. Mas eu ainda vejo o Atlético Mineiro ali um pouquinho. Mas tem o Scarpa, tem o Arana, né? Tem o Hulk, que é brabo. Mas eu vejo a zaga do Atlético bem aquém, né? A zaga do Atlético com Igor Rabelo, Lianco, né? Tá ali. Eu não vejo Acho bem mais ou forte. menos. O goleiro é brabo, o Everson é muito bom. O elenco é desequilibrado pra mim, né? É muito forte no ataque. Trouxe o Rony Rústico, né? O ataque é muito forte, mas a zaga ali deixa um pouquinho a desejar. Então acho que G6, se de repente tiver algum outro ali para entrar, depois a gente muda. Né? O que você acha, Gui? Não, eu jogaria o Atlético no G4, não tá disputando Libertadores, não vai querer perder. Eu jogaria um G4 ali. Mas entendo também ali que um G6 meio G4, né? Não sei. Porque focou só nas Copas também, né? Seguindo aqui, a gente tem o Grêmio. E aí? Cara, Grêmio é difícil, né? O Grêmio, a gente se acostumou a ver o Grêmio com o Renato Gaúcho no comando, né? Esse ano aí vai sem o Renato Gaúcho, trouxe o Quinteiros, foi campeão argentino com o Vélez, é uma aposta muito boa, tá? Quem viu o Vélez jogar aí no 2024 sabe que o Vélez estava praticando bom futebol. Mas o Grêmio carece de um elenco, né? Eu acho que o Grêmio faltam peças ali, né? Tem o Brata White, que é um atacante que eu gosto muito. Perdeu o Nathan Fernandes aí pro Botafogo. Tem aquele meio campo ali com o Vila Sante, né? É muito bom jogador. Muito bom jogador, mas, cara, o Grêmio carece ali de peças, né? Eu fico bem na dúvida, cara, no Grêmio aí, eu tô apostando no trabalho do Quinteiros. Apesar do Grêmio ter sido dominado pelo Internacional nos 2 jogos da final do Gaúcho, eu acho que o Quinteiros aí é um bom nome, né? Ele foi até suspenso, deu um soco na cara do jogador do Juventude. Falou que foi sem querer. Caralho. Né? Brinca muito. Mas, cara, eu acho que eu tô bem na dúvida entre Sul-Americano e não vai para nada. Eu também tô bem na dúvida, Sul-Americano não vai para nada, mas... Não vai para nada, eu acho, né? Cara, bem difícil isso aí. Difícil igual o Atlético Mineiro, que eu fiquei na dúvida. Mas acho que eu vou colocar o Grêmio na Sul-Americana. Sul-Americano? E aí, tu vai... Cara, não vai para nada pra mim. Pra nada, e o Guilherme decide. Eu sou muito gremista, né? O meu time praticamente do coração aí, né? O coração vai falar mais alto. Eu adoro o Grêmio, mas, cara, tô preocupadíssimo, muito preocupado. Eu colocaria o Grêmio em não vai pra nada e um sério risco de rebaixamento, cara. Sério risco E não quero isso, tá? Não quero. Sim. Quero nem pensar nisso. Falei por falar. Mas tem que tomar cuidado. Então eu vou com vocês, eu coloco ele, não vai para nada. Mas é boa escolha. Nosso querido Inter agora. O Inter vai. E aí? Cara, eu colocaria o Inter na Libertadores, mas com grandes chances ali também de buscar ser campeão, cara. Dá pra colocar, Jotinha, aqui ele como um Libertadores campeão, alguma coisa ali? Pra mim é Flamengo, Corinthians, Botafogo, Internacional, briga séria pelo título ali. O Internacional, eu acho que eu coloco ele só atrás do Flamengo, cara. Eu acho que o Internacional, e desde o ano passado, quando o Roger Machado chegou, e o Corinthians e o Internacional dá aquele sprint final, quase, quem não lembra, o Internacional, quando joga aquele jogo com o Botafogo lá no Beira-Rio, ainda tinha chance de título, né? Então, eu tô vendo um movimento muito forte do Internacional para voltar a brigar
pelo título brasileiro, né? Sempre falta, né? Um pouquinho, parece que falta um pouco, né? Para o Internacional estar nessa briga real pelo título. O Internacional não ganha o Campeonato Brasileiro desde Mais 59. de 40 anos. É o maior jejum, né? Para quem já foi campeão, logicamente, é o maior jejum. Então, eu tô vendo um movimento muito forte ali para o Internacional buscar esse título esse ano. Então, acho que G4 para o Internacional. Assim, o Internacional, desde 79, você ganhar um brasileiro, chega a ser um absurdo. E é tricampeão, né? Até uma injustiça. O Internacional em 2005 foi roubado. Que isso, roubado, cara, foi roubado. Polêmico. Teve até aquele escândalo lá da arbitragem. Aquele e tal. pênalti no Tinga. Pô, o time do Corinthians era embaçado, Era né? brabo. Era Tevez, embaçado. né, cara? Mas o Internacional era pra ter ganhado aquele brasileiro, foi roubado. Eu, sinceramente, eu vejo o Internacional. Eu vejo o Flamengo, Internacional e Atlético Mineiro, os times que vão entrar com mais tesão pra ganhar o brasileiro. Com mais tesão. Acho que o Atlético não vai ganhar, porque não vai brigar, porque é um time que, assim, falta algumas coisas. Mas eu acho que o Inter vai brigar pelo título, sim. É porque ele só tem como colocar um campeão, né? Se eu fosse colocar candidatos a título, eu colocaria o Inter. Então, o Inter sem... Eu ia... Então, não, agora já tá assim, a gente deixa, né? Não, mas assim tá bom, que é bom pra cravar, pra tu não ficar em cima do muro, não né? Não tem como ficar em cima do porque muro. assim no final do ano a gente vai falar, não, a gente cravou isso e tal. Porque ali senão fica muito, bota 3 times como campeão, acertamos, foi um dos 3. Assim é bom que crava um. Eu tinha mudado, eu tinha até alterado, né? Eu tinha até falado aqui. Não, mas eu gostei desse formato. Isso que eu pensei. Não fica em cima do muro. Eu falei, porra, vamos tentar cravar o que vai acontecer. Eu gostei desse formato. Então eu boto o Inter no dia 4 com certeza, mas brigando por título. Seguindo aqui, a gente tem o Juventude. Cara, pra mim, o Juventude, ano passado, ele chegou a disputar o título, né, com o Grêmio. E eu até inclusive, no começo, quando a gente começou a gravar, eu falei que o Juventude ficaria ali num dos muito próximos, até para Libertadores, e não aconteceu. Eu colocaria o Juventude, cara, no rebaixamento. Não sei, cara, posso estar pecando. É muito triste você falar de rebaixamento, né? Se a gente for pensar, eu não queria nem que ninguém rebaixasse, mas se você não rebaixar, ninguém nem sobe, né? Exatamente. Mas eu colocaria ele num possível rebaixamento, já tinha. Cara, eu não sei, sabe por quê? É muito difícil jogar contra o Juventude no Alfredo Jaconi. Ó, ponto garantido ele já tem contra os 4 do Rio, que ele bate nos 4 do Rio sempre. Incrível, cara. O Juventude, ele ama jogar contra os times do Rio de Janeiro, principalmente em casa, né? E o Juventude, se você for pensar, aqui, ó, o Juventude tem como técnico esse ano o Fábio Matias, que era auxiliar técnico do Botafogo na última temporada. Tem o Nenê, né? O Nenê que renovou. O Nenê era reserva no passado, né? Também, né? Era reserva do Giancarlo. Né? Do Giancarlo. Tem o Nenê, tem o Gilberto, né? Jogador veterano. Tem o Jadson, que tem uma passagem muito boa pelo Botafogo, pelo Fluminense. Então, cara, é difícil, assim, cara. É uma linha muito tênue entre não vai pra nada e rebaixamento. Mas eu vou confiar no fator casa do Juventude. Tá, vou confiar no trabalho do Fábio Matias, que é um cara muito promissor aí pro futebol brasileiro. Eu vou colocar ele e não vai para nada ali, bem do lado do seu arquirrival, o Grêmio. Mas você aí vai dar o voto de Minerva, né, ô Vinícius? Rebaixamento ou não vai para nada? Então, confesso que o Juventude também ficou muito na dúvida. Na verdade, eu fico muito na dúvida entre Juventude e Red Bull. Em quem eu boto no rebaixamento. Mas o Red Bull vai ser polêmico. Mas nessa situação aí eu vou concordar com o Gui. Eu boto o Juventude no rebaixamento. Por votação, Juventude aí fica no rebaixamento. O nosso querido Fortaleza, que eu tô muito feliz de ver o nosso Fortaleza na Libertadores, né? Eu acho que, assim... Também difícil, porque tá disputando uma Libertadores, vai sugar, cara, vai sugar bastante. Eu colocaria o Fortaleza esse ano, não desqualificando, mas numa pré-Libertadores, porque na minha visão, ele vai se empenhar, vai querer jogar e vai sofrer um pouco na estrutura ali do ano, né, no geral, na continuidade. Então eu vou deixar ele numa pré-Libertadores.
É difícil, porque o Fortaleza, pra mim, ele tem o mesmo problema no ano passado. Carece de elenco. Pra mim, o elenco do Fortaleza ainda é um pouco pobre em opções, né? Eu acho que o grande mérito ali do Fortaleza nos últimos anos é o trabalho de longo prazo do Vojvoda, que vem dando muito certo. Fez uma campanha histórica no Brasileiro ano passado, sendo o 4º lugar. Esse ano tem a Libertadores, que eu não tenho dúvida que vai ser o grande foco do Fortaleza para esse ano. Então, acho que, cara, eu acho que Sul-Americana pro Fortaleza esse ano, tá? Se a gente for olhar ali pro time do Fortaleza, você vê como grandes nomes o Marinho, o Pochettino, o Lucero, aí tem o Iago Pikachu, né? Então, é difícil. Quando você vai se aprofundar mais no elenco do Fortaleza, eu acho que faltam opções, tá? Eu acho que faltam opções, então eu vejo Sul-Americana pro Fortaleza esse ano. Assim, eu acho que o Fortaleza ele tem um dos melhores treinadores que atuam no Brasil. Estão trabalhando no Brasil. Eu acho que o Vojvoda é um treinador fantástico. Inclusive, antes do Flamengo efetivar o Felipe Luiz, eu achava que o Flamengo poderia tentar tirar ele do Fortaleza. Só que eu acho que realmente falta elenco para ele. Falta matéria-prima. Acho que o Fortaleza está com uma estrutura muito boa. Mas eu acho que esse ano o Fortaleza vai dar um foco maior para a Libertadores e para a Copa do Brasil. Eu boto o Fortaleza na Sul-Americana também. Sul-Americana? Sul-Americana. Nessa eu vou concordar com o Jota. Outra eu concordei com o Gui, nessa eu vou concordar com o Jota. Continuando aqui, a gente vai para o Mirassol. Cara, acho que o Mirassol eu vou cravar no rebaixamento ali. Não sei, vai pegar umas pedreiras ali. Difícil. Eu colocaria o Mirassol como provável rebaixamento. Cara, é difícil realmente, né? Mas cravar um time como rebaixado, mas eu acho que pro Mirassol, acho que ganha tempo aqui pra gente. Acho que não tem força para conseguir se manter. Porra, o Mirassol ele fez montou o elenco, né? Remontou o elenco para disputar o Brasileirão. 31 novos jogadores. Cara, isso é loucura. É muito improvável disso dar certo, tá? Eu acho que o que levou o Mirassol a chegar à primeira divisão deveria ter sido mantido, né? Um time do interior fazendo o seu trabalho ali, bem feito e tal. Porra, aí você começa a trazer um monte de jogador renomado, mas fim de carreira. Pô, trouxe o Reinaldo, bom jogador, mas, pô, não sei, cara, acho que o Mirassol, acho que ele começou muito errado esse ano, chegou até nas quartas de finais aí do Paulista, mas é muito, muito, muito difícil ele conseguir se manter na primeira divisão. Pra mim é Z4, rebaixamento. Assim, o Mirassol, pra mim, é chover no molhado, né? Acho que o Mirassol de todos os times aí é o maior candidato a rebaixamento. Acho que não tem nem muito argumento. Mas vai ser legal, tem alguns nomes que é legais, né? O Reinaldo, tem o Léo Gamalho, nosso Ibrahimovic, Chico Kim. Um time que vai depender de Léo Gamalho e Reinaldo Chico Kim. Pra não cair. Muito bom de cartola, inclusive, né? Chico Kim. Não dá. Mirassol vai cair, infelizmente vai cair. Agora, o nosso querido Verdão, Palmeiras, que vem fazendo também nos últimos anos uma grande campanha, sendo um grande time, com um grande elenco, com uma grande gestão. Leila, né? Eu sou fã da Leila, eu acho que ela é palmeirense, eu acho que ela é muito empresária ali no que tá fazendo, e vem colocando o Palmeiras num lugar de status, né? Vem o Palmeiras ali incomodando o Flamengo, né? Não vai ser campeão paulista, porque o Corinthians cravou isso. E fica aqui uma observação, hein? Fica aqui uma observação. Eu acho que o Palmeiras, eu não sei dizer o porquê que ele já não tá numa mesma sequência do próprio Flamengo, né? A gente falou também muito sobre isso. Mas o Palmeiras, ele tem elenco, ele tem gestão, eu não sei o que aconteceu, né? Não tá com futebol cativante, cara. Não tá com aquele futebol seguro. Tem elenco, tem gestão, mas não tá seguro. Tá meio esquisito, né? Não leva o Paulista, isso tá cravado. Pode anotar aí, faço o Pix pra quem discordar de mim de R$100. Não vai levar, cara, não vai levar. O Corinthians vai ser campeão. Agora, quando a gente fala de brasileiro, ele tem a chance, né? Ele tem, né?
todo um grande tapete a percorrer, né? Pode fazer a diferença. Eu colocaria ele como um chance ali, uma pequena chance de ser campeão, mas no G4. Modéstia à parte, tem que estar no G4. Se não entrar no G4, meu amigo, é para quebrar o pau. Porque tem estrutura, tem gestão para isso. Então eu acho que o Palmeiras fica num G4 ali. Cara, o Palmeiras todo ano aí, sei lá, acho que desde 2019, junto com o Flamengo, né? O Palmeiras vem buscando título. Então não tem como não deixar o Palmeiras ali no G4. O trabalho do Abel Ferreira é muito bom e esse ano a Leila abriu os cofres, né, do Palmeiras, né? Fez uma contratação milionária, maior contratação da história do futebol brasileiro foi o Vitor Roque. 25 milhões de euros, loucura. Paulinho, investimento muito alto, só joga no meio do ano. Tem o Richard Rios, grande jogador. Rafael Veiga, né, que já vem de muito tempo. Então, o Palmeiras eu acho que Estevão até o meio do ano também. Então é um time muito, muito forte em casa. Tem pecado nos últimos anos em competições de mata-mata, né? Vem sofrendo muitas eliminações, principalmente em casa. Mas o Palmeiras é o Palmeiras aí dos últimos anos. Eu não consigo tirar ele do G4 para mim. O Palmeiras é G4, é briga pelo título também. Então, assim, agora vocês vão entender porque eu não colocaria o Corinthians no G4. O Palmeiras tem que ser G4. Mas só que a gente vai ter que tirar um time dali. Porque tem 3 ali, mais o Flamengo. Já tem 4 ali. Então a gente vai ter que tirar um dali. Por isso que eu colocaria o Corinthians no G6. Porque eu não vejo o Corinthians acima de Botafogo, nem de Inter, nem de Palmeiras. Eu tiraria o Botafogo. Sério? Cara, eu acho que o Botafogo... Cara, eu gosto do Botafogo pra cacete. Quem assiste sabe que eu sou Botafogo. Mas eu acho que não quis. O Botafogo não quis ter um 2025 pra ser campeão, cara. Pra tá aparecendo. Só se, cara, botar muita grana mesmo. O Textor. E. Vai, eu também acho que fazer um Mas negócio eu entendo o muito pensamento do louco, Gui. cara. Tem que fazer um negócio muito louco. E a galera já tá fazendo. Porque não dá, cara. Eu tiraria o Botafogo, cara. Eu tiraria o Botafogo. Não, então, mas eu acho aceitável o seu argumento. É porque eu acredito que o Textor vai querer injetar uma grana firme, mas é bem discutível isso. Mas assim, falando do Palmeiras, assim, é até importante falar, um tema que repercutiu muito agora recentemente, essa questão do racismo que o Luigi passou e tal. Cara, a Leila, ela é uma mulher sensacional, irmão. Ela é uma mulher foda, mulher do caralho. Meu irmão, ela tá num ambiente que é totalmente machista, o ambiente do futebol. Sim. E eu vou te falar, e ela, porra, ela representa muito, cara. Ela tem uma personalidade absurda. Eu, apesar de não gostar do Palmeiras, que é meu rival e tal, mas eu admiro muito ela como mulher. E ela foi totalmente... Ela se posicionou muito bem nessa questão do racismo. Muito bem mesmo. Pedindo a exclusão do Cerro. E eu achei, até falar isso em relação ao meu clube... Eu achei que, não sei se vocês viram, que o BAP, ele deu uma entrevista agora essa semana, o Flamengo não assinou, todos os clubes assinaram um termo lá de repúdio ao racismo, o Flamengo não assinou. Eu achei isso completamente errado, completamente absurdo. E aí o BAP falou, eu acho que, quem tem que, o Flamengo, ele é contra o racismo e tal, mas quem tem que decidir, mas quem tem que resolver isso com a Conmebol é a CBF, que não sei o que e tal. Foi uma parada totalmente política, para não ficar mal com a Conmebol. Pô, uma situação dessa, um assunto tão sério como esse, um clube como o Flamengo de massa, que talvez é o maior clube do Brasil, tem que se posicionar o presidente, e tem que se posicionar contra o racismo. Então, tipo assim, eu achei que foi totalmente diferente, eu admirei pra caramba o que ela fez, e foi totalmente contrário do que o meu presidente fez. Totalmente contrário. Só falando essa questão, porque acho que é importante a gente falar que foi um assunto que repercutiu e tal, que é muito importante e muito sério. Mas, voltando ao assunto do Palmeiras, cara, o Palmeiras, com esse treinador que tem, o Palmeiras, ele já tem anos que o Palmeiras estava vendendo muito e trabalhando muito com a base. Se vocês pararem para pensar, ele reformula o elenco todo momento. Ele vem de um jogador brabo, o Hendrick, e acha o Estevão. Ele tá sempre reformulando o elenco, dando um jeito. Só que ano passado não ganharam nada.
Aí aconteceu, uma hora vai pesar. O que a Leila fez esse ano, ela tirou o dinheiro e contratou um jogador de Vitor Roque, que eu acho muito bom. Eu tava até conversando com o Jotinha essa semana sobre o Vitor Roque, o Jotinha fica meio na dúvida, fala que ele é meio parrudinho, né? Meio acima do peso, mas eu acho ele um jogador absurdo. Então eu acho que o Palmeiras vai brigar pelo título com o Flamengo, sim, e o Palmeiras vai estar no G4 com certeza. Cara, eu voto como Leila, presidente da CBF. Eu acho que a Leila tinha todas as condições para assumir a CBF e botar ordem na casa, acabar com essa politicagem, que ela fala mesmo, ela bota o negócio para frente, aí o negócio anda. Tinha que ser. Então, o Ronaldo tentou agora, não teve nem o apoio das federações. A CBF, infelizmente, vamos ser sinceros, vamos falar. Eu tava falando sobre o processo, a CBF é uma máfia, né? Não, cara, vamos ser sinceros, a CBF é uma máfia. Aí fudeu, conversou. Alô, advogados de plantão aí, o Vinícius tá precisando de um. Bom, cara, é foda, né? Uns temas muito complicados, né, cara? Primeiramente, essa questão aí do Ronaldo não ter sido recebido por 23 federações, né? Cara, isso pra mim é uma das coisas mais bizarras. Você pode, ó, eu não tô falando mal do Edinaldo, porque ele é importante em algumas situações, principalmente na questão do tema mais crítico aí nos últimos tempos, que é a questão do racismo, né? Ele tem sido muito forte. Se tem um ponto que a CBF tem ido muito bem é na luta contra o racismo. Então, ele tem um apoio das federações e a gente sabe que a política ali, né, por trás dos bastidores é muito forte aqui no Brasil, né? Então eu vejo também ali o presidente da Federação de Minas, o de São Paulo ali tentando se articular para poder tentar entrar após Edinaldo, e por isso eu acho que o Ronaldo não teve o apoio. Eu acho que ali tem os degraus para você chegar no topo da CBF. Então, infelizmente, a politicagem não deixou. Eu acho que o Ronaldo era um bom nome, né? Porque o Ronaldo, ele tem... Porra, o Ronaldo é mundialmente... O Ronaldo é o Ronaldo. O Ronaldo, acho que poucos jogadores representam tanto o que é o futebol brasileiro como o Ronaldo, e a gente sabe que ele também vai muito bem na parte executiva. Fez um excelente trabalho na SAF do Cruzeiro, apesar de ser criticado por fazer ali o arroz com feijão, mas botar ordem na casa. Ele estancou o problema financeiro do Cruzeiro, né? Então botou ordem, preparou para um investimento de um cara que é torcedor, né? O Pedrinho lá de Minas. Então o Ronaldo é um ótimo executivo. Eu acho que ele traria benefícios para o futebol brasileiro, mas, cara, é a politicagem, né? Eu acho que deveria ser pelo menos disputado, né? Mas, agora só essa questão. O Edinaldo vai ser o único candidato. Ganhou, pô. Ele vai ser reeleito. Como que Aí vai ter uma candidatura. Só tem um candidato. Isso não engrandece isso não existe, em nada o nosso futebol. Tem que ter a concorrência. O debate gera valor. Então, se não tem debate, não gera valor. A gente vai continuar aí com crescimento, né, pífio. Mas, cara, essa questão do Palmeiras não tem que tirar alguém. Eu falei G4 porque olhando o número 4 ali, a gente pensa em 4 números. Mas quem não sabe, gente, o Vinícius fez engenharia de produção, ele é muito bom em matemática, então ele resolveu o problema. Já fez comigo, inclusive. E atua na área, né? Que merda. Então, cara, eu vou de Palmeiras no G6, então pra mim o Palmeiras é atrás dos 3 ali. Pra mim, coloca o Palmeiras abaixo do Corinthians? Coloco. Pra mim o time Isso, Jota? O Corinthians, pra mim, tem mais peças. Não, essa aí foi a mais polêmica até o momento. Pra mim, o Corinthians tem mais peças. Ué, gente, vamos analisar, pô. Pra mim, vamos analisar. O Palmeiras vai brigar pelo título. Hoje, quem joga mais? Yuri Alberto ou Vitor Roque? O Vitor Roque acabou de chegar. Mas quem joga mais hoje? Não, o Yuri Alberto tá numa fase muito boa. Cara, o Yuri Alberto tá jogando muito, cara. Ele é mediano. Mas quem é que tá jogando mais? E o Vitor Roque é craque? Craque não, mas ele é muito melhor que o Yuri Alberto. Muito bom. Não, muito melhor, eu não acho. Muito melhor. Não acho. Mas muito forte isso aí, caraca. Quem joga mais, Rodrigo Garro ou Rafael Veiga? Garro. Richard Rios ou... Aí eu acho que Richard Rios leva, mas é muito também equilibrado ali. O Carrijo é muito bom jogador. Não, o Richard Rios já bota ele é muito bom jogador, mas realmente o Richard Rios é melhor. Então, mas você vê que tem discussão, né? O Corinthians, porra, ele tá com um elenco muito forte, cara.
O Corinthians investiu muito. Porra, o Thales Mas tem que botar Magno. o Palmeiras no G4 O Thales muito forte. Magno é reserva do Corinthians, cara. Não tô achando o Thales Magno isso tudo. Porra, eu acho ele muito Não bom acho isso jogador. tudo, não, ele é bom jogador, ponto. Eu acho muito bom jogador. Eu acho que é muito. Hoje tem sido muito mais difícil ganhar do Corinthians. Outra declaração polêmica, fodeu. Não, agora ele foi muito polêmico. Tirar o Corinthians do G4. Hoje é muito mais difícil ganhar do Corinthians na Neoquímica do que ganhar do Palmeiras no Allianz Parque. Eu não acho, cara. Eu acho. O Flamengo com um a menos ano Tanto passado Tanto que o. ganhou sem precisar passar sufoco. Tanto que o Corinthians do Guilherme foi lá dentro e ganhou. Tu lembra, o Flamengo ano passado? Na final da Copa do Brasil. Na final não, na semifinal da Copa do Brasil, com um a menos, ganhou sem sufoco. Cara, Não, mas assim, eu respeito, mas eu acho muito forte. O Palmeiras vai brigar pelo título, inclusive. acho que jogar o Palmeiras na pré-Libertadores é loucura. Também acho. Eu acho que o Corinthians ele teve uma reviravolta. Sendo campeão aí paulista, ele vem com uma confiança, né? Claro que tudo pode mudar. Mas, cara, eu tiraria o Botafogo, cara. Eu tiraria o Botafogo, cara. Também acho loucura tirar o Botafogo. Eu tiraria o Eu Botafogo. tiraria o Corinthians e botaria o Palmeiras. Não, reparou que aí ficou bem dividido aqui. Eu Só o tiraria Inter que ficou com Botafogo, unanimidade ali. Não, o Inter é o Inter, Flamengo ali em cima e Palmeiras. O Palmeiras tem que estar no G4. Não tem também como. acho. Eu acho que numa concordância tem que ter o Palmeiras. Mas, meu, tirar o Palmeiras não dá. Não dá. Concordo que não O dá. algoritmo aqui permite jogar Não, permite. Ah, permite, né? Mas vai ficar mais Não, safado. vamos manter assim. Cara, assim, que aí- vamos. Pra quem tá assistindo, eu acho que até você que tá assistindo, você vai polemizar, você vai me procurar. Tem muita gente que é amigo nosso e fala, né? Vocês vão polemizar, vocês vão falar com a gente aí. Eu vou manter do jeito que tá, mas eu ainda acho, Guilherme, falando, o Botafogo fica na pré-Libertadores. Não vejo o Botafogo num G4, mas mesmo sendo botafoguense. Não vejo o Botafogo num G4, né? O Corinthians também ali, numa certa incógnita para também disputar. Eu tiraria o Corinthians, né? Mas não sei, eu acho que eu também tiraria entre Corinthians e Botafogo, tirei um dos dois, mas Palmeiras eu acho que cravaria ali num G4. Não tem como não deixar o Palmeiras num G4. Mas vamos deixar nisso aí, vamos deixar dessa forma como tá e vamos polemizar, vamos quebrar o algoritmo aqui. Dando sequência, o Red Bull. Cara, o Red Bull, cara, eu apostei tanto no Red Bull Bragantino que eu me decepcionei. Fica só ali no meio, barro meio tijolo, às vezes quando não tá no favoritismo ganha, mas quando também não ganha. Tem investimento, mas fica sempre ali. Parece que vai, mas não vai. Jabuti na árvore, cai. Não sei. Eu jogaria o Red Bull Bragantino do mesmo jeito das últimas campanhas, não vai pra nada. Mas vou deixar vocês decidirem. Cara, pra mim é mais uma... Fudeu, vai chegando no final, vai ficando... As polêmicas vão surgindo, né, cara? Mas pra mim aí o Red Bull esse ano é rebaixamento, cara. Eu vejo o Red Bull aí mal. Fez um paulista ruim, apesar de ter chegado nas quartas de finais, mas, porra, pra mim o Red Bull tá carecendo de reforço. O Red Bull, né, a gente sabe que o Red Bull faz parte aí de uma holding, né, de outros clubes espalhados pelo mundo, faz investimento em jovens jogadores e para mim isso é o que mais falta no Bragantino, é experiência. Para mim o time do Bragantino, se você for pegar aqui, quem são os principais jogadores do Bragantino para essa temporada? Juninho Capixaba, que vem aí, muito bom lateral esquerdo, gosto muito. Aí tu começa já. Tem o John, que foi uma revelação do Palmeiras, vem muito bem no Bragantino. Mosqueira, que já às vezes é titular, às vezes é reserva. O Borbas, que é artilheiro, mas também não é aquele cara que decide. Então, e falta o que falta no Bragantino? Cobrança, cara. O Bragantino é um time que não tem tanta cobrança, né, de torcida. Então, difícil, cara. Pra mim, cara, no ano passado o Bragantino já escapou por pouco. Eu acho que esse ano vai ser difícil o Bragantino conseguir se livrar. Então, eu vejo o Bragantino, ele assim, vejo um time que perde um pouco a graça do futebol. Eu vejo o Bragantino um clube que
basicamente ele foca só em dinheiro. Em comprar um jogador novo e vender mais Não caro e tem tal. emoção Não nenhuma. tem aquele tesão de ganhar, não tem... Por mim, o Bragantino poderia até descer pra Série B, que, pô, a graça é isso, né, cara? É ter torcida, é ter aquela disputa, aquele tesão. E o Bragantino não tem, o Red Bull não tem. É um time totalmente comercial. Totalmente, é uma empresa, é uma empresa. Então isso para mim me incomoda, isso me incomoda. Mas eu acho que o Bragantino vai brigar para não cair ali, acho que a vaga ali vai ser entre Juventude e Bragantino. Mas eu coloco o Bragantino no não vai para nada. Eu acho Vai que pra ele não nada. cai ainda esse ano. Esse ano o Bragantino não joga lá no Abichedi, né? O Bragantino vai jogar lá no Estádio Municipal de Bragança. O Abichedi vai entrar em reforma. Vai ser modernizado, né? A arena. E é mais um ponto negativo, né? Ali, ao menos, jogar ali na Abichedi, um time que já tá acostumado a jogar ali. Vamos ver, cara. Sei lá, eu acho muito candidato ao rebaixamento ali. Pra mim, ele é o quarto rebaixado. Pra mim, ele é o quarto rebaixado. Eu fico na dúvida entre ele e o Juventude. Mas eu boto ele e não vai pra nada. Bom, eu vou seguir, lavo minhas mãos, vou jogar o Red Bull Bragantino como um dos rebaixados. Agora vamos falar do meu Santos também. Eu que sou muito santista, meu pai, beijão, paizão, meu pai é santistaço, com o nosso querido Ney. Eu gosto de Santos. Cara, eu não sei, né, a projeção do Santos. Eu jogaria o Santos numa pré-Libertadores G6, sendo bem otimista ali, cara. Jogaria entre um G6 e talvez uma Sul-Americana, mas jogaria o Santos no G6. Pô, cara, eu acho que G6 é muito pro Santos. Acho que o Santos também tem aquela questão do Neymar, né? A gente não sabe se vai ficar até o final do ano. Se não vai ficar. A princípio é só até o meio do ano, né? Mas o Santos fez algumas... Mas eu acho que vai. O Santos fez algumas contratações interessantes. Teve o Roleiser que chegou, né? Tem o Guilherme jogando bola, tem o Soteldo, né? Que é um jogador interessante, né? O Pituca, que tá lá há um bom tempo, mas é um bom jogador. E tem o trabalho ali do Pedro Caixinhas. Eu não sou muito fã do Pedro Caixinha, mas é um treinador que está há bastante tempo aí no Campeonato Brasileiro, conhece, né? Então, eu fico bem em dúvida no Santos entre Sul-Americano e não vai para nada. Ali a minha grande dúvida do Santos é essa daí. Mas, chutando aqui, pensando que o Neymar pode continuar no Santos, eu vou botar a Sul-Americana aí pro Santos. O Santos depende muito da questão Neymar, né? Pra mim. Mas eu acho que o Neymar vai continuar no Santos. Até porque teve essa lesão agora e tal. Eu acho que ele vai seguir no Santos pelo menos até o final do ano. E o Neymar jogando é um diferencial absurdo. Eu acho que o Neymar bem, o Santos pode brigar até pro G6. Mas eu acho o Guilherme muito bom jogador. Muito bom jogador, o Guilherme. Muito bom. O Guilherme tá jogando muito. Tem nome de craque, né? Tem nome de craque. Achei ele muito bom jogador. Assim, Santos pra mim no mínimo é sul-americano esse ano. Vamos esquecer do efeito Tiquinho Soares, né? Aí também, né? Tiquinho, jogadoraço, né? Mas eu acho que sul-americano... Não, sul-americana, sul-americana, Gui. Sul-Americana? É, sul-americana. Então, pra você que é santista, né? Você tá vendo aí o seu Santos na Sul-Americana. E agora vamos para o São Paulo. Para quem não sabe, eu sou o São Paulino de coração, maior time para mim do Brasil, mas agora eu vou só comentar do São Paulo a nível técnico. Cara, difícil, hein? O São Paulo, um São Paulo diferente do que eu já vi em toda a minha história como torcedor, né? Com problemas com dívidas, né? O São Paulo sempre foi exemplo. E tem um ano 2025 muito esquisito, não só com relação à gestão financeira, mas também com a gestão técnica, que eu confesso que eu não estou entendendo bem. O Zubeldia parece que quase saiu e agora fica uma polêmica. Eu não sei bem o que rola nos bastidores, mas o São Paulo também está com problema em relação à comissão técnica, né? Além da questão financeira. Para um começo de ano, você tem bastante coisa, uma longa caminhada a percorrer, mas isso cria alguns problemas para a campanha do ano, né? Independente se é o começo do ano. Eu diria que o São Paulo
ficaria ali num G6 ou Sul-Americana também. Eu vou dar uma opinião do São Paulo meio parecida com a do Santos, né? Entre Sul-Americana, entre um G6, né? O São Paulo tá com um time de São Paulinos ali, você tem Lucas Moura, você tem o Oscar, você tem, né, bons jogadores que são São Paulinos e podem, de repente, fazer uma reviravolta, o Luciano e tudo mais. O Carelli, grande Carelli, pô, sou fanzaço, mas eu acho que não vai conseguir muita coisa. Enfim, eu arriscaria um São Paulo positivamente num G6. Eu acho também o São Paulo é G6 pra mim. Só que a gente vai ter que fazer uma modelação aí, se você puder subir ali mais um pouquinho, a gente vai ter que tirar alguém do G4, né? Então, se a gente realmente colocar o Corinthians ou o Palmeiras no G4, pra mim o São Paulo é Sul-Americana, né? Então, acho que não tem como fugir disso. Acho que o que o Guilherme falou, acho que é o mais impactante. Acho que o São Paulo tem elenco para fazer um bom ano, brigar pelas Copas. O Júlio Casares, o presidente do São Paulo, deu uma declaração lá no dia do sorteio da Conmebol, que assim, me deixou um pouco mais tranquilo em relação à questão econômica, né? Lógico que ele é o presidente, ele vai colocar panos quentes, mas ele disse que isso é uma coisa recorrente que vem acontecendo no São Paulo nos últimos anos. Uma pena, tá? Porque o São Paulo, ali na década de 2000, o São Paulo era referência em bom trabalho de gestão, principalmente financeira. Então, a gente fica triste pela situação do São Paulo, mas, assim, se realmente o que o presidente Júlio Casares falou e expôs ali sobre a situação atual do São Paulo, eu acho que o São Paulo vai conseguir remediar essa questão e fazer um bom ano. Mas, assim, para mim o São Paulo está atrás de Flamengo, Corinthians, Botafogo, Internacional, Palmeiras, Atlético. Então, naturalmente, para mim, o São Paulo seria Sul-Americana. Assim, é até meio complicado falar de São Paulo, que eu lembro nessa década de 2000 até 2010, o São Paulo, a gente tinha inveja do São Paulo, né? São Paulo, aqueles 3 anos que ganhou como merecido brasileiro e tal. Campeão mundial, né? O São Paulo causava inveja dos outros clubes. O São Paulo era um time muito organizado financeiramente, tudo. É até estranho ver o São Paulo dessa forma que tá. Como que foi chegar nesse ponto, né? Muito estranho, muito estranho. Mas assim, eu acho o time de São Paulo muito brabo. O meio de campo com Oscar, Lucas Moura, Caleri, que é um centroavante absurdo, bom demais. Mas qual é o São Paulo? O São Paulo que no ano passado quase eliminou o Botafogo da Libertadores, que foi o time que chegou mais perto disso, foi o São Paulo, né? Foram 2 empates, foi pros pênaltis. Ou é o São Paulo que empata com o Inter de Limeira e Velo Clube jogando com o time titular pelo Campeonato Paulista? Esse é o problema, né? O Zubeldia sendo questionado. Eu sinceramente, eu acho que o Zubeldia ele vai acabar caindo. Eu acho que vai acabar caindo. Eu acho que, tipo assim, ele já entregou o máximo que ele podia entregar. E eu acho que o São Paulo precisa de novos ares agora, um novo treinador. E eu acho que o São Paulo tem um time, sim, para se não brigar por título, brigar por G4. Eu vejo o São Paulo com mais potencial que o Corinthians se bobear. Sinceramente. Ali naquela forma ali, se bobear, eu colocaria o Corinthians na Sul-Americana e o São Paulo na pré-Libertadores no G6. De verdade. Mas, por enquanto, ali eu vou manter o São Paulo no G6. Mas e aí? Tem que tirar alguém do G4, cara. Pra mim Então, eu tiraria o Corinthians do G4. Vamos jogar o Corinthians, então, pra Sul-Americana? Eu faria isso. Não, eu acho que o Corinthians tá embalado. Não dá pra deixar dessa forma? Na pré ali. Então, porque a gente fala. Cara, decidir entre São Paulo e Corinthians ali. É difícil, cara. Eu tiraria o Botafogo ainda. Eu acho que o Botafogo não. Cara, não vai. Vai ficar no G6. O Botafogo é pegada de G6, cara. Não vai. Eu acho que não. Entendeu? Texton vai vir cheio do carvão. A gente tem que decidir agora entre São Paulo e Corinthians ali no G6 ali. Eu vou descer. Pra mim, eu mantenho São Paulo. Pra mim é São Paulo no Sul-Americano. Eu também São Paulo no Sul-Americano. Então é isso. Se o Gui que é São Paulino botou no Sul-Americano, sem ser clubismo. Sem clubismo, tá? Pra vocês
verem, e como prova, que não tem clubismo. Pra mim, Sim, se sim, você sim. for falar como torcedor de São Paulo, é campeão. Não, mas é muito próximo. Acho que o São Entendeu? Paulo e o Corinthians muito próximo. Mas tá ali, é difícil você falar, né? É. O Corinthians, ele tá na final do Paulista, cara. Bateu no Palmeiras, fora Sim, de sim. casa. E a gente tá falando bem do Palmeiras, que o Palmeiras tá com o elenco, o Corinthians bate no Palmeiras. Então, olha como é difícil pra gente falar aqui, cara. Isso é difícil pra caramba. Entendeu? Que isso. Eu Tirar não o Palmeiras sei, do é G4, porque não. o Palmeiras Isso é tem absurdo tirar o gestão, Palmeiras do cara. G4. Não sei, é assim, vamos manter o São Paulo ali Sim, sim. na Sul-Americana, por toda... Se você Não, mas é for olhar, aceitável, né? porque, tipo assim, eu acho que no momento, realmente é isso aí, Corinthians ali e São Paulo ali. É porque eu acho que o São Paulo, ele tem um potencial pra evoluir muito esse ano ainda, entendeu? Eu tô pensando numa evolução do São Paulo que não é certa de acontecer. Realmente, se for o momento atual, é isso aí, Corinthians acima de São Paulo. Então vamos manter dessa forma, São Paulo Sim. na Sul-Americana e o Corinthians numa pré-Libertadores. Justo. Tira o Botafogo debaixo do Flamengo aí, porque a gente não vai ser vice, não. Ou a gente é campeão, ou a gente é quarto. Dando sequência aqui, nós temos, vamos com Sport e Vasco, né? Vamos falar vamos desses três finais, Sport, Vasco e Vitória. Cara, eu colocaria o Sport, não vai pra nada, junto com o Vasco. Embora eu goste muito do Vasco, queria muito que o Vasco estivesse ali brigando, cara. Cara, trocando, porque é um grande clube, é uma grande instituição, não merecia estar passando por isso, porque é um dos grandes 4 do Rio de Janeiro, não merecia estar passando por isso. Mas se você não gerir, se você não cuidar, meu amigo, vai pro beleléu, né? Mas eu colocaria ali o Sport junto com, na mesma linha do Vasco ali, no não ganha nada, e o Vitória fecharia aqui, mais ou menos desse jeito, já coloquei vocês aí, me descasquem aí, caso não. Cara, não tem, assim, eu acho que o Sport vai ser uma briga ali pra não cair muito séria. Eu botei o Bragantino, porque o Sport eu ainda vejo como fator Ilha do Retiro, torcida de massa, ali, mas é um time também que vai lutar seriamente pra não cair, pra mim, tá? E o Vasco eu acho que não passa perrengue esse ano. Eu acho que o Vasco fez algumas contratações, né, interessantes. Tem o Verratti, tem o Coutinho. Eu acho que o Vasco é sul-americano, até porque não dá, né? Tem que subir um ali pra sul-americana. Se for pra subir um pra sul-americana, Subir 2, eu acho, não? não, acho que tá certo, né? Acho que tá certo, sim. Cara, eu não sei, cara. Tá certo, é. Não sei, mas eu não vejo o Vasco. É difícil, né, cara? Eu não vejo o Vasco passando sufoco esse ano. Não vejo, sinceramente. Acho que o Fábio Carille não é um dos melhores técnicos, mas ele é um técnico que é competitivo, né? A gente viu o Santos ano passado, na campanha do título para a Série B. Jogava muito mal, isso é verdade, mas foi campeão, né? E o Fábio Carille tem isso, né? Ele é um cara que arma a defesa muito sólida. E os jogadores como Coutinho, Payet, tendo liberdade, tem o lateral Lucas Piton, muito bom lateral. Muito bom. O goleiro é muito bom. Então o Vasco tem suas virtudes, que eu acho que tem que ser levado aqui em consideração, e eu acho muito difícil, cara, o Vasco passar perrengue esse ano, assim como o Vitória. Se a gente fosse escalonar ali, eu botaria o Grêmio até como o Grêmio e o Sport como mais candidatos ao rebaixamento, né? E o Vitória aí com as contratações que o Vitória fez, eu acho que o Vitória ele fica ali um pouquinho à frente do Sport e talvez até do Grêmio, né? Referente a esses 3 clubes, eu falo do Vasco. O Vasco é um clube, né, que eu odeio, entre aspas, né, por ser o meu rival, né? Mas eu acho que o Vasco, ele não vai brigar por rebaixamento, vai ficar muito acima. Na verdade, eu acho que o Vasco merecia estar brigando lá em cima, na Libertadores, campeão, porque o Vasco, eu acho... Assim, falando a verdade, eu acho o Vasco um clube foda. Foi difícil ver flamenguista falando do Vasco assim, né, cara, com sinceridade, né? Porque eu acho a torcida do Vasco a única que, assim, que se equipara com o Flamengo. O Flamengo e o Vasco, a torcida do Vasco sempre vai. O Flamengo e o Botafogo, a torcida do Botafogo não vai, do Fluminense não vai. Então, assim... Eu acho que depende do momento. Acho que do momento não, eles depende. sempre vão, mano. Agora, o do Vasco, ele vai sempre. Vão, o Vasco vai sempre. Cara. Que torcida chata. Então, tipo assim, a gente tem que reconhecer, mesmo sendo o nosso rival, a gente tem que reconhecer que
O Vasco é foda. O Vasco merecia estar brigando lá em cima. O Vasco não merecia estar nessa fase que tá, não. Eu lancei um short aí recentemente falando sobre rivalidade no Rio de Janeiro. Eu coloquei a rivalidade entre Botafogo e Flamengo como a maior do Rio. E gerou polêmica, nego falando que Botafogo é bairro, Flamengo Fla-Flu é tradicional, Flamengo e Vasco é histórico, não sei o quê. O que tu acha disso aí? Porque, porra, você vê dentro de campo, né? Porra, o jogo do Flamengo e Botafogo parece Brasil e Argentina, né? É catimbada, é porrada. Né? A gente viu no último jogo aí Dela Cruz dando cotovelada, o Barbosa batendo sem bola no Bruno Henrique. O que tu acha? Tecnicamente é indiscutível. Hoje é Flamengo e Botafogo. Botafogo é meu rival de títulos hoje. Brasileiro, Libertadores e tal. É Botafogo e Palmeiras. São os principais clubes. Tecnicamente é indiscutível. O que dá mais trabalho, que sempre deu, é o Fluminense. Sempre deu mais trabalho. Flamengo e Vasco é diferente. Apesar dos últimos 30 jogos, o Vasco ter ganhado 2, mas Flamengo e Vasco, para mim, é o principal clássico, é o meu principal rival. Flamengo e Vasco é como se fosse uma guerra, realmente. Então, mesmo que o Vasco esteja numa draga absurda, mas é Flamengo e Vasco para mim. Bom, galera, essa foi a nossa tabela do Campeonato Brasileiro, fazendo uma projeção para 2025, né? Você tem ali o Flamengo como provável campeão, o Palmeiras sempre no pé, o Inter que vem fazendo uma grande campanha, foi o último campeão de 2025 no Gaúcho. Corinthians também tá na final, grande chance, né, Ravi? Para mim vai ser o grande campeão. São Paulo pelas beiradas, bambeando bastante. Santos e aí, Neymar fica ou não fica? Lesão não tem lesão, vai ou não vai? Nosso querido Grêmio. E o Vasco, como a gente falou agora no final, que é um time que não merece estar ali. E a gente tem uma grande confiança que vai passar por essa fase. Os 4 rebaixados que não tem como a gente deixar de escolher. Bragantino nesse meio barra, meio tijolo, né? A gente falou também. Mas você que tá assistindo, o que você achou? Você achou que faz sentido, não faz sentido? Deixa teu comentário. Fala, polemiza, porque isso vai fazer parte bastante do conteúdo do canal. Nós chegamos ao fim. Eu queria agradecer a presença do nosso grande amigo e irmão Vinícius, famoso Vini. Cara, obrigado por ter vindo. Já era para ter vindo há muito mais tempo. E as portas ficam aqui abertas para que você venha mais vezes. A vibe foi sensacional, galera. Que vibe legal nesse episódio que a gente gravou. Foi sensacional, foi muito bom. Se deixar aqui, a gente vai até o final da noite. E a gente vai apanhar em casa, né? Mas foi muito bom gravar, tá? Um beijo no coração de vocês e a gente se vê. Galera, agradecer aí mais uma vez aí a audiência de vocês. Está sendo muito legal aqui, tá trazendo esse nosso trabalho. Não deixe de estar curtindo, tá comentando, isso ajuda a estar levando nosso conteúdo mais adiante, tá? Estamos no TikTok, no Instagram, @FalaJotinha. Já me esquecendo aqui, deixar um grande abraço lá pro grupo também, Senhor Coervo, que sempre me cobra aqui, tá mandando um abraço lá pro Thiago, Felipe, Daniel, Rafinha, Leonardo, galera, muita gente boa. Valeu, obrigado aí. Vinícius, porra, brigadíssimo, cara, por estar aqui com a gente hoje. Foi um papo extraordinário, entregou mais ainda do que a gente esperava. Eu sabia que ia ser um papo foda e foi. E desde já, você já está convidado aqui para voltar outras vezes, principalmente para falar sobre o que vai acontecer nesse brasileiro aí depois, né, quando acabar, a gente fazer a comparação e falar aí o que você achou de estar aqui com a gente. Olha, eu confesso que eu estava ansioso para vir. Eu falava com o Jefferson e tal, estava ansioso. Foi muito bom, foi muito melhor do que eu esperava. O papo fluiu realmente muito tempo, inclusive, mas resenha boa, resenha saudável. Foi muito bom. Deixar a gente continuava até final da tarde, até a noite. E com certeza, quando você me convidar, eu venho. Gostei muito, a resenha foi muito boa. Valeu. Mano, tamo junto. Obrigado, galera. Até o próximo episódio. Tamo junto. Abraço. Tchau.